Então, vamos lá, né? Começamos agora com a segunda parte da obra, né? Que corresponde aí à consciência mítica. Essa segunda parte traz como, eu coloquei aí como título, as duas érides, que podem ser traduzidas também como as duas lutas, né? Eu vou seguir aquele mesmo formato que a gente faz normalmente, eu vou fazer a leitura, tá? E vou trazer uma explicação direta acerca desse tópico, ok? Então, começa assim, do verso 11. Né? Pois não há uma só raça de lutas, mas sobre a terra são duas. A uma quem conhecer louvará, a outra é censurável. Ambas têm ânimo distinto. Uma traz a guerra e a discórdia funesta, cruel. Nenhum mortal a ama, mas, forçados pela vontade dos imortais, honram a luta opressora. A outra gerou a primeira noite tenebrosa. Fincou-a o cronidalde regente que mora no éter, nas raízes da terra. É muito melhor para os homens. Esta desperta ao trabalho até o indolente, pois anseia por trabalho a olhar para o outro, rico, que se apressa a arar e a plantar e bem dispor a casa. E vizinho emula vizinho, e que corre atrás da riqueza. Esta é a boa luta para os mortais. O oleiro provoca o oleiro, o carpinteiro ao carpinteiro, mendigo se mede ao mendigo, aedo ao aedo. Ó Perses, guarda isso em teu ânimo, que a luta que se alegra com o mal não te desvie o ânimo do trabalho, nem te traga a ágora para ouvir arengas, pois o tempo é curto para arengas da ágora, para quem ainda não proveu o sustento do ano. Ao tempo certo, a terra traz o alimento de Deméter. Fartando-te disso, poderias entrar em arengas e brigas em vista dos bens alheios. Mas não terás segunda chance de agires assim. Julguemos aqui nossa arenga com retas sentenças vindas de Zeus, as melhores. Pois a nossa herança já foi repartida e muito levaste de rapina, bajulando bastante os reis comedores de presentes que querem fazer essas trocas. Nécios, não sabem que a metade é maior que o todo, nem quanto proveito há na malva e no asfódelo. Ou os deuses mantêm oculto aos homens o sustento, senão facilmente trabalharias por um dia e o tinhas por um ano, mesmo ficando ocioso, e logo içavas o leme acima do fumo, e os trabalhos de bois e sofridas mulas seriam largados. Então aqui nós temos a leitura, né, da nossa obra. Então vamos traçar aqui uma breve análise, tá, acerca desse trecho de Trabalhos e Dias. Então, primeiramente nós temos a questão da origem, né? Hesíodo, o eu poético, aqui apresenta duas érides. E é bem interessante isso porque na Teogonia nós temos a existência de uma Eris, né? Que é a Eris, filha da noite. Nós vamos fazer uma leitura bem rápida aqui do trecho já já. Então ele apresenta duas érides, né? Ele diz assim, olha, no mundo, né? E uma coisa interessante é que ele diz aqui é, pois não há uma só raça de lutas, mas sobre a terra são duas. O interessante é ele pontuar aqui, ó, que é epigaian, sobre a terra. Tá? Olha a diferença. Não estamos falando do universo divino, estamos falando do universo dos homens, né? Então, sobre a terra há dois tipos de lutas, ou seja, a essência, né? Vamos entender aqui essas lutas como uma essência humana, né? Há dois tipos de lutas. Há aquela que é censurável e uma que quem a conhecer louvará, né? Então ele vai dar aqui a noção de origem dessas duas essências, né, que eu coloquei aqui, ó, na Teogonia, a Eris, universo celeste, noção de perenidade, e em Trabalhos e Dias, as Érides, universo telúrico, noção de mutabilidade. Como é que a gente pode entender isso? Olha só, na Teogonia, tá, no verso 225 a 232, nós temos falando sobre essa Eris cosmogônica, né, filha da noite, de Nix. E Hesíodo fala assim, ó, Eris hedionda pariu fadiga cheia de dor, ouvido, fome e dores cheias de lágrimas, batalhas, combates, massacres e homicídios, litígios, mentiras, falas e disputas, desordem e derrota, conviventes uma da outra.
E juramento, que é os sobreterrâneos homens, muito a ruína, quando alguém adrede perjura. Então, aqui a gente tem a Eris cosmogônica, que é essa Eris que não promove essa ideia de mutabilidade, pelo contrário, os deuses são imortais, logo eles são perenes. E o que é perene, segundo a noção aqui, que a gente está trazendo, o que é perene não muda. Olha só que interessante. E o que é efêmero? Os efêmeros estão sempre dispostos a mutações, a mutabilidades, não é? Então, o universo telúrico é marcado exatamente por essas oposições, esses jogos de extremos. Por quê? Porque tem essa noção de mutabilidade, né? Então, essa Eris, ela faz parte, ela compõe essa noção de essência humana, tá? E o que vai travar essa oposição não é a Eris em si, mas é essa ação da Eris, né? Qual é o tipo de ensejo, a disposição que o homem vai doar para a Eris, se é a disposição positiva ou a disposição negativa, né? Então ele aqui vai dizer que uma Eris traz guerra, né? E discórdia funesta, cruel, nenhum mortal a ama, mas forçados pela vontade dos imortais, honram a luta opressora. Então, a gente tem aqui a ideia de que essa Eris, essa essência dada aos homens, é dada através dos imortais. Primeiro ponto aqui interessante a se entender. Essa Eris não é aleatória, tá? Ela não surge do nada, mas é uma Eris imposta sobre os homens através dos deuses imortais. E ela tem essa mesma noção, a noção de punição e a noção de dádiva. Porque, ao passo que é dada essa Eris, né, essa Eris negativa, é também dada aos homens pelo Cronida a Eris positiva, que é muito melhor para os homens, né? Kai andrasipolon ameinon. Ela é muito melhor para os homens, ou seja, ela é a dádiva para os homens. Então veja que a ideia da polaridade, né, da ambiguidade, a dualidade, noção de duplo que acontece aqui na imagem das Érides. Então, é uma Éride, veja, no universo da teogonia, você tem uma Éride celestial, né? A Eris, né? Com a noção aí cosmogônica. Aqui não, aqui nós temos duas Érides que funcionam no homem em dois caminhos, né? A Eris negativa, aquela que leva à guerra, e é interessante que a gente já pode apontar essa Eris, que muitas vezes é mostrada na Ilíada, a Homero, né? Essa Eris voltada para a disputa, para a guerra, para a batalha, né? Essa Eris sanguinária, né? E temos a Eris no outro sentido, que é a Eris positiva. Isso já traz, pessoal, um distanciamento, uma ruptura entre Homero e Hesíodo, né? Homero fala de quê? Homero fala de guerras, né? A gente lê a Ilíada, é pura guerra, né? E a Eris, a Menin, né? Que é a fúria, todos esses Kidos, que é o brilho momentâneo na batalha, todos esses elementos são elementos constitutivos dessa ideia de Eris, né? Esse ardor de batalha. Já a Eris mostrada aqui em Hesíodo é totalmente diversa dessa Eris. É a Eris que traz o movimento para o trabalho, né? Para o valor do trabalho. E aí a gente já entra no segundo ponto, né? Primeiro ponto é a questão da origem das Érides. E o segundo ponto, a noção da Eris boa, né? Veja que eu não estou falando da Eris em si, tá? Eu estou falando da ação da Eris, como o homem dispõe essa essência para as duas direções distintas, né? Então, a gente vai ter aqui, a partir do verso 20 ao verso 26, essa disposição da Eris boa, tá? Que eu marquei uma palavra interessante aqui, na questão do zelos, né? Zelos, que é um termo que a gente pode trazer a ideia de ambição, disputa, mas também a noção de zelo, né? É uma inveja, mas não é uma inveja no sentido de aquela inveja que trava e que retrocede, mas uma inveja que faz progredir. E aí ele vai falar do ponto essencial, olha, esse zelos, essa Eris boa, essa ação da Eris boa, ela funciona, fomenta o homem para o trabalho, né? É o que ele vai dizer aqui, ó. Esta desperta ao trabalho, verso 20. Esta desperta ao trabalho, até o indolente.
pois anseia por trabalho ao olhar para o outro. Então, é aquela disputa, aquela rivalidade que faz o homem crescer. Aquela ideia de olhar o comerciante, olhar para o outro comerciante e pensar, ah, ele está crescendo daquele jeito, vou trabalhar para que eu cresça desse lado também. E nesse jogo de crescimento progressivo, né, entre um e outro, os homens vão evoluindo, essa ideia, a partir do trabalho. E trazendo esse valor da ética, né, da ética através do trabalho. Porque aquele que trabalha sabe o valor do que consegue, sabe o valor do que constrói. Veja a noção da progressão aqui, ó, a progressão que traz a ideia de construção, né? Por isso que os verbos que são atribuídos nesse trecho são verbos de movimento, como o despertar, né? A questão do apressar, que apresenta 2 vezes aqui em speldei, que é no verso 22, e no verso 24, espeudonta, que aí ele aparece com a noção de movimento, o tempo todo ali, ó, a correr atrás, apressar, despertar, né, para o trabalho, para essa boa luta, né? Veja que aí muitos podem dizer, mas a questão da ambição ela é uma coisa negativa. De certa forma, aqui em Hesíodo não está mostrando desse jeito, né? Está mostrando assim, olha, o homem possui essa essência, a essência da rivalidade, da disputa, né? O homem está o tempo todo disputando com o outro. Então vamos direcionar essa Ares, né? Esse ímpeto de rivalidade, esse ímpeto de competitividade, que é natural do homem, para uma coisa positiva, para o trabalho. Então é a Ares zelos, né? Essa Ares que impulsiona o ardor do trabalho, ao movimento. O homem ali deixa de ser indolente, deixa de ser indisposto e começa a apresentar essa ideia de disposição ao trabalho e construção de uma ética. Então, a ideia do cultivo dessa Ares boa significa o cultivo do espírito agônico, que é exatamente essa forma exemplar de atingir a sabedoria a partir de um campo que lhe é estabelecido. Ou seja, Hesíodo está dizendo que só através do trabalho, né, essa discussão é basicamente para dizer que só através do trabalho que se alcança a justiça. E o que é que o trabalho promove através dessa Ares boa? Movimento social, né, um movimento na sociedade, garante a especialização e o aperfeiçoamento do homem no campo que lhe é apresentado. E aí ele traz várias, né? Ele fala do oleiro, ele fala do carpinteiro, ele fala do mendigo, do aedo, né? Ele fala de determinados níveis sociais, né? Então, dentro do seu nível, você tem ali um aperfeiçoamento, uma especialização, né? E garante também a manutenção da vida. E essa é uma das grandes preocupações de Hesíodo, né? A questão de bem dispor a casa, né? O oikos, né? Trazer realmente suprir as necessidades da casa antes de qualquer coisa. Depois nós vamos ter a discussão sobre a questão da Ares má, né? Na verdade da ação da Ares má, né? Essa ação direcionada a uma forma negativa de se ver a Ares, tá? Vou finalizar aqui o vídeo. Próximo vídeo nós continuaremos sobre esse tópico aqui.